Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. De Sião, porém, se diz: nasceu nela todo homem. Deus é sua segurança. Deus anota no seu livro, onde inscreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram. E por isso, todos juntos a cantar se alegrarão e dançando exclamarão: estão em ti as nossas fontes. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Maria é a mãe de Jesus, portanto, a mãe do Salvador que veio para destruir o demônio, para nos salvar e nos adotar como irmãos. Hoje a Igreja celebra a festa em memória à Virgem Maria, Mãe da Igreja, festa que foi instituída pelo Papa Francisco no ano de 2018 e que desde então acontece na segunda-feira após o domingo de Pentecostes. Na primeira leitura retirada do livro do Gênesis, vemos que o mal resulta das nossas escolhas erradas, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa autossuficiência. Quando o homem escolhe viver orgulhosamente só, ignorando as propostas de Deus e prescindindo do amor, gesta o egoísmo, a injustiça, a prepotência, o sofrimento, gesta o pecado. Este texto contém também o cerne da promessa de Deus para a salvação da humanidade. Adão e Eva representam a humanidade que foi atingida pelo pecado original por causa da sua desobediência às ordens de Deus. Levados pelas sugestões do demônio, que é a serpente, eles comeram do fruto proibido, desejando se tornarem iguais a Deus. As consequências da desobediência de Adão e Eva foram terríveis para a humanidade. Deus amaldiçoou a serpente e infligiu duros castigos ao homem e à mulher. Mas ao mesmo tempo em que o Senhor submeteu o homem e a mulher a duras penas e os expulsou do paraíso, ele decretou também a inimizade entre Satanás e a descendência da mulher. Essa descendência lhe pisaria a cabeça, embora fosse fustigada e tentada. Assim sendo, o próprio Deus anunciou a missão de Jesus, descendente de Maria, que venceria Satanás e livraria o homem da morte eterna a que estava destinado. Eva é a mãe dos viventes. Maria é a mãe de Jesus, portanto, mãe do Salvador que veio para destruir o demônio, para nos salvar e nos adotar como irmãos. Maria é a nova Eva, a ave cheia de graça, escolhida para ser a mãe de Jesus, o Deus Salvador e mãe da Igreja, que é o corpo de Cristo, cabeça que nela foi gerado. É quando nos reunimos em oração, como os discípulos do Senhor Jesus, que experimentamos a edificação, o encorajamento, a exortação e, consequentemente, tremendos milagres de transformação em nosso caráter. Também temos a opção de refletir como leitura da solenidade da Virgem Maria, Mãe da Igreja, Atos capítulo 1, versículos 12 a 14, onde aprendemos que um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus faz da obediência integral um fundamento da sua vida. Ele também deseja estar unido com outros irmãos para buscar a face do Senhor e perseverar em oração, tanto individual como coletiva, pois entende quão importante é a oração. Se você se considera um discípulo do Senhor Jesus, então viva em obediência, em unidade e em oração. Voltaram para Jerusalém. Este é um princípio de obediência. Os apóstolos voltaram para Jerusalém porque o Senhor Jesus havia dito para eles: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Em obediência a esta palavra, eles voltaram para Jerusalém para esperar em oração o cumprimento da promessa. É interessante notarmos que eles estavam perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Mesmo assim, eles deveriam voltar para Jerusalém, pois estar perto não significa estar em Jerusalém.
Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Os apóstolos ficaram permanentemente unidos, ou seja, eles criaram o hábito de se reunir para buscar ao Senhor. Portanto, como discípulos de Jesus, precisamos desenvolver nós também o mesmo hábito de nos reunir para buscar a face do nosso Deus. Não podemos trilhar a rota do isolamento. É quando nos reunimos como os discípulos do Senhor Jesus que experimentamos edificação, encorajamento, exortação e, consequentemente, tremendos milagres de transformação em nosso caráter. E quem estava presente nesta célula de oração, hein? Os apóstolos, algumas mulheres, Maria, mãe de Jesus, e os familiares de Jesus. É importante notar a ênfase em Maria, mãe de Jesus. Muitos são os pregadores que dizem que a Igreja de Cristo nasceu no dia de Pentecostes. Portanto, Maria tinha que estar presente. Seguindo a linha de raciocínio desses pregadores, eis aqui, nessa reunião de oração em obediência e unidade, o período final da gestação da Igreja, que é o corpo de Cristo, e que não poderia ter outra mãe senão a mesma que gestou e deu à luz a sua cabeça, que é o Cristo Senhor. Se você acredita que a Igreja de Cristo nasceu em Pentecostes, então você deve acreditar que Maria é a mãe dessa Igreja. Assim como Eva foi formada da costela de Adão adormecido, assim a Igreja nasceu do coração transpassado de Cristo, morto na cruz. O Evangelho que nos é proposto hoje, no dia instituído pelo Papa Francisco como memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, contém uma das passagens que mais enchem de doçura o coração dos fiéis. Eis aí a tua mãe, diz o Senhor crucificado a São João, que, nos pés da cruz, fazendo as vezes de toda a humanidade, ali recebe como sua a mãe do Senhor. Estas palavras de Cristo padecente se devem tomar em sentido próprio e literal, e não meramente acomodatício, já que o magistério ordinário da Igreja sempre viu nelas uma prova clara da maternidade espiritual de Nossa Senhora. Maria, para muitos estudiosos, dentro da liturgia católica e dentro da catequese da Igreja, é verdadeiramente mãe dos homens na ordem da graça. E esta é uma verdade católica que, apesar de nunca ter sido expressamente definida pela Igreja através de um dogma, encontra um eco tão universal no coração e na boca do povo fiel que negá-la seria algo não só temerário, mas próximo à heresia. Ora, que Maria seja nossa mãe significa, em sentido próprio, que foi ela quem nos deu não só a vida sobrenatural, mas o autor dela. Foi Maria, portanto, quem nos concebeu espiritualmente, e fez isso ao conceber no dia da Anunciação a cabeça de que somos membros. Foi Maria que nos deu a luz no Monte Calvário, quando lá foi consumada por Jesus Cristo a nossa redenção e a regeneração sobrenatural da humanidade, iniciada mais ou menos há 30 anos antes, lá em Nazaré. A Virgem Santíssima, por ser a mãe de Cristo, é por si mesmo mãe do corpo de Cristo, que é a Igreja, pois seria uma grande monstruosidade que aquela que deu à luz a cabeça não fosse também a mãe dos seus membros. E como claramente afirma o Catecismo da Igreja Católica, a Igreja nasceu principalmente do dom total de Cristo pela nossa salvação realizado na cruz. Tal começo e crescimento da Igreja exprimem-nos o sangue e a água que manaram do lado aberto de Jesus crucificado. Como disse Santo Ambrósio, assim como Eva foi formada da costela de Adão adormecido, assim a Igreja nasceu do coração transpassado de Cristo morto na cruz. E Maria estava lá, a mãe de Jesus, a mãe da Igreja. Ela estava e está sempre presente na história da nossa salvação, dando o sim que trouxe do céu à terra o Verbo divino, ou então oferecendo ao Pai eterno no Monte Calvário o fruto bendito
que, ao contrário de Eva, ela não quis reter para si, pela redenção dos que em seu Filho seriam também filhos seus, gerados na dor que então lhe transpassou o coração. Que lindo é saber que temos uma mãe que nos foi dada por Jesus, nosso Salvador. Que hoje possamos glorificar a Deus por tão grande dádiva e pedir que Ele derrame mais uma vez sobre cada um de nós a sua bênção. Bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.